interagir juntos neste programa, fazendo assim a obra de Deus prosperar, fazendo assim as coisas de Deus andarem no caminho certo. O caminho da verdade, o caminho da paz, o caminho que nos leva, né, até o céu. Deus possa vos abençoar a todos, e a cada dia que passa, precisamos estar mais perto de Deus. Porque muitas pessoas que se afastaram de Deus, perderam as suas grandes oportunidades, perderam as suas grandes oportunidades de permanecerem perto de Deus. A presença de Deus, ela tem que ser real em nossas vidas. E para que possamos ter a presença de Deus, precisamos estar em comunhão com Ele. Então, estamos aqui mais uma vez, com um propósito, com um único objetivo: levarmos a palavra de Deus avante. Ministrarmos a palavra de Deus da maneira e do jeito como ela é. Vamos já de imediato adentrarmos para dentro da palavra de Deus. Vamos já de imediato fazermos leitura da Bíblia Sagrada, falarmos das coisas de Deus, da obra de Deus. Nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 a seguir, para entendermos, para podermos entender como viviam, para que nós possamos aprender mais um pouco de como viviam os crentes da igreja primitiva, os cristãos que naquela época se convertiam a Jesus, que andavam no verdadeiro evangelho. Precisamos com urgência levantar uma igreja que seja mais ou menos parecida com a igreja de Atos dos Apóstolos, que tenha um amor, essa igreja tenha um amor verdadeiro, o amor ágape, não o amor eros, porque o amor eros ele é um amor interesseiro, e o amor ágape é um amor primordial. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, 3 pontos primordiais que a igreja dos dias atuais precisa aprender. Primeiro, perseverar. Quer dizer andar. Quer dizer continuar. E perseveravam. Aonde, pastor? Na doutrina, nos ensinamentos. Eles procuravam aprender e a colocar em prática. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão
e nas orações. Sem oração, não chegaremos a lugar algum. Sem oração, não vamos muito aquém daquilo de onde nós iniciamos. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Mateus 24:13, a Bíblia diz: porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar onde? Aqui onde nós estamos lendo. Eles perseveravam na doutrina, na palavra, no ensinamento. Eles tinham comunhão. E é o que está acontecendo hoje, bem diferente. As pessoas têm feito divisão e não comunhão. Há um espírito de divisão na face dessa terra que tem adentrado no seio de muitas igrejas. Todos querem ser líderes e ninguém quer ser servo. A Bíblia nos torna a dizer que Jesus, nós lemos ainda outro dia, ministramos a palavra, que ele, sendo Deus, não usurpou querer ser Deus, mas se tornou servo, se humilhou. E agora as pessoas não querem se humilhar. Elas não querem ser servas. Elas querem ser lideranças. Esse espírito de liderança tem tomado conta na face da terra e todos querem ser líder. Todos querem ser líder. Daqui um pouco nós não vamos mais encontrar letra no alfabeto para colocar nomes de placa de ministério. É tanta placa, é tanta liderança, que daqui um pouco vai faltar membros para servir. Todos são líderes. Todos querem ser líderes. Todos querem ser o maior. Este espírito, ele já tinha adentrado no meio dos discípulos. Quando um discípulo perguntou para Jesus: quem é o maior entre nós, Senhor? Fez Jesus chamar uma criança, uma simples criança. Ele dizia: olha, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, se vocês não ser humilde, se vocês não afastar de dentro do coração de vocês esse espírito do orgulho, de alguém querer ser maior um que o outro, vocês perderão o reino dos céus. E aqui nós vimos, na igreja de Atos dos Apóstolos, né? Repito novamente, vou ler mais alguns versículos para que possamos entender. E sejam todos bem-vindos, meus queridos e amados irmãos e irmãs, né? Nossa missionária Márcia Colombo também está junto conosco, nossa missionária irmã Vera Cabral, né? Deus venha vos abençoar a cada um dos irmãos, das irmãs, dos amigos que estão nos dando, né, esta oportunidade. Também o obreiro servo do Senhor, irmão Giovanni Campos, que está nos acompanhando, que Deus venha os abençoar. E eu repito aqui novamente esta palavra que Deus tem falado comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor. E eu faço uma pergunta: aonde está o temor? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aonde está o temor para aqueles que causam divisões?
Aonde está o temor para aquelas pessoas que cobram uma fortuna de dinheiro para ministrar a palavra do Senhor? 1 hora, 2 horas. Aonde está o temor daquelas pessoas que dividem as igrejas, que falam mal das lideranças, que se levantam contra seus líderes? Não há temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Porque havia oração, porque havia unidade e porque havia o quê? Doutrina da palavra. Havia ensinamento e as pessoas davam crédito. Elas tinham temor a Deus. Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo em que os apóstolos aprenderam do seu Senhor, o amado Jesus, aquele que por 3 anos e meio andou junto com os apóstolos, com os discípulos, ensinando-os o caminho da verdade. E hoje é uma pena que em muitos lugares estão distorcendo o caminho da verdade. Aquilo que as pessoas aprenderam no tempo da antiguidade, da igreja primitiva, quando nós aprendemos que pecado era pecado, continua sendo pecado, que a idolatria era pecado. E hoje não há uma idolatria só visual. Há outra idolatria, que é a idolatria de ser humano para ser humano. Pessoas sendo adoradas, quando elas vão louvar, ou quando elas vão ministrar em algum lugar, sai caravanas e caravanas, pagam entrada, muito dinheiro, para ouvir o A ou o B. Enquanto nós poderíamos perguntar, se Jesus estiver lá, eu estarei. Mas a Bíblia nos dá ensinamento. Quando quiseres falar com o teu pai, abre a porta, adentra para dentro do teu quarto, fecha a porta, e orando em secreto, o teu pai te ouvirá, que é Deus, e responderá a tua oração. Hoje, as pessoas estão fazendo orações no meio da mata, em cima dos montes, e estão fazendo filmagem para mostrar para o ser humano que estão ali sendo mais santos uns do que os outros. E aí, pedindo dinheiro, pede o nome das pessoas para orar. E aí tem um preço para pagar. E aí tem um abençoado Pix. Me mande no Pix que eu quero orar por você. Aonde nós vimos na Bíblia Sagrada que Paulo, que Pedro, que João, que Tiago, que Jesus pediu alguma moeda de troca quando foram orar. Quando Jesus sobe ao monte e clama ao Pai Celestial pelo povo, quando Jesus sobe ao monte, sabendo que estava na hora da sua partida, diz a Bíblia que o suor do seu rosto se transformou em gotas de lágrima, devido à opressão que ele estava sentindo. O inimigo tentando para que ele viesse desistir, aleluias, daquilo com que ele veio fazer. Quem quer servir a Deus com fidelidade, quem quer servir a Deus com honestidade, o próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16 e versículo 33, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo,
tem que o quê? Perseverar. Perseverar na oração. Perseverar com uma fé inabalável. Perseverar nos ensinamentos. Perseverar na palavra. Nós, por certo, aprendemos a sã doutrina, mas hoje, em muitos lugares, a porta está escancarada. Eles querem pregar uma salvação de qualquer maneira. Tem alguns aí falando de que salvo, salvo sempre. Se você aceitou Jesus hoje como teu único salvador da tua alma, da tua vida, estás salvo. Pode fazer o que quiser. Pode continuar mentindo. Pode continuar roubando. Pode continuar fazendo as coisas do passado. Não. A Bíblia nos diz, aleluias, que nós precisamos ter uma mudança de vida. Nova criatura. A Bíblia chega a dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se fosse para que nós ficássemos vivendo a nossa vida de antigamente, Jesus não precisaria ter vindo a esta terra pagar o preço tão caro com que ele pagou. Vamos adiante. Vamos ler mais alguns versículos da palavra do Senhor que ele tem colocado em nosso coração neste dia. E diz-nos então, Atos dos Apóstolos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aonde? Unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E aonde estão aqueles que têm colocado em seu coração em repartir o pão com seu amigo, em repartir o pão com o mendigo, em repartir o pão com o miserável, em repartir o pão com a viúva? E não! Eles querem venham para cá e tragam os seus dízimos, tragam os seus votos, tragam as suas ofertas, tragam as suas alianças, tragam as suas barras de ouro, traguem as suas fortunas que Deus vai te recompensar. E o interesse deles não é na alma, o interesse dessas pessoas não é a salvação daquela alma, mas sim aquilo que elas têm para oferecer. E não é este o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo é aquele que o apóstolo Paulo pregou na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8 e no versículo 9. Diz bem assim o apóstolo Paulo, o homem do qual, aleluias, eu tenho como exemplo, e ele diz assim, mesmo que ainda desça um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. E ainda no versículo 9 diz ele assim, eu vos digo que mesmo que desça um anjo do céu, que vos pregue um outro evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Um outro evangelho. Paulo pregou um evangelho verdadeiro. Paulo pregou um evangelho de luta, um evangelho de sacrifício. Ele diz que deixou tudo por amor de Cristo. Ele, aleluias, era um chefe de uma guarda. E ele, aleluias, após ter um encontro com Jesus, na Epístola de Gálatas, ou no livro de Gálatas, no capítulo 9, ele ficou cego, porque ele era um perseguidor da igreja. E após, aleluia, ter este encontro com Jesus, a sua vida foi mudada. Ele de Saulo passou a Paulo.
trocou o S pelo P. É assim que Jesus faz. Quando ele muda mesmo. Quando ele transforma mesmo. Então, que evangelho é esse? Que as pessoas continuam a fazer tudo o que faziam antes de se converterem e ainda dizem que são convertidos. Não, há uma grande diferença nesta palavra. A palavra converter significa mudança de vida, transformação de vida. As pessoas muitas vezes elas têm se convencido. E uma pessoa convencida é porque alguém, aleluia, trouxe algum assunto, ela foi abordada por algum assunto e esta pessoa a convenceu ela de que ela está errada e a outra está certa. E elas passam a ser seguidoras de homens. A Bíblia nos diz que nós temos que ser seguidores de Jesus e não seguidores de homens. É glória. A palavra é forte, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e a palavra da verdade, ela nos impacta, ela nos deixa impactados. Por quê? Porque muitas pessoas que ouviram e ainda ouvem a palavra do Senhor, do jeito e da forma com que ela é, as pessoas mudam de vida. Nós vimos a Bíblia Sagrada, ainda na carta ou no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas dentro da prisão. Aleluia! E o carcereiro pergunta: homens de Deus, o que farei para herdar a vida eterna? E Paulo e Silas disseram: crê tão somente no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê. E ele creu e foi salvo ele e a sua casa. Este crê, esta conversão, esta transformação, ela tem que ser também colocada em prática. Ela tem que ser colocada em prática para que possamos entender, para que possamos compreender o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele não confunde ninguém. O verdadeiro evangelho, ele transforma a vida do ser humano. O que ele transforma? Ele não transforma por fora, ele começa a transformar por dentro. Transforma o coração e transforma também a mente. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era escravo do pecado, ele agora se torna livre, livre para servir ao nosso Deus. Deus tem falado conosco a cada dia que passa e diz: meu filho, tu não sai fora daquilo em que aprendeste. Precisamos, aleluia, continuar. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensinamento em que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Ele diz bem assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele não está dizendo descanso para o corpo físico, ele está dizendo descanso para a alma. Por quê? Porque as almas estavam cansadas, sobrecarregadas com o fardo deste mundo, com o fardo que o nosso inimigo muitas vezes tem colocado nos ombros da humanidade. O mundo está indo para o seu final. O mundo está se encaminhando para os dias derradeiros. As profecias bíblicas estão se cumprindo. A palavra de ordem do Senhor Jesus Cristo está se cumprindo. Em Mateus, no capítulo 24, ele começa ali a dar uma instrução para os seus discípulos. E ele diz em Mateus 24:4: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Hoje há um espírito
espírito do engano. Muitas vezes a mentira tem prevalecido sobre a verdade. Aqueles que pregam a verdade, aqueles que falam a verdade, muitas igrejas estão vazias. Aqueles que ministram o ensinamento correto, as pessoas não querem obedecer. A porta estreita, a Bíblia nos diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o espaço e espaçoso é o caminho que conduz pela perdição, que conduz para a perdição, e são muitos os que adentram por esta porta larga. A Bíblia ainda diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e versículo 14, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Oh, aleluia! Nós estamos em um alistamento, num quartel-general, aonde muitos soldados são chamados, aleluia! Mas no final tem a triagem, e nesta triagem muito poucos serão escolhidos. Você é escolhido? Você é escolhida? Então persevere na caminhada de fé. Continue firme na caminhada de fé. Não siga conselhos de homens que não têm um verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que surgiram na última hora, tem uma boa dicção, tem uma boa palavra, tem uma boa ministração, mas tu não veja sinais, tu não veja as pessoas libertas, tu não veja elas ser curadas, tu não veja a vida das pessoas ser transformadas. Mas o evangelho genuíno, ele transforma, ele cura, ele liberta e ele traz para a vida eterna. Então, por hoje é isto. Estamos aqui pronto para orar por cada um dos nossos irmãos que nos estão dando a honra de estar conosco conectados pela nossa rádio Cristo Vive FM e também no nosso canal do YouTube e também no Facebook, ao vivo na nossa live. Vos fala aqui pastor Raimundo Clenir, servo do Senhor Jesus Cristo. E servo é para servir. Servo não é para ditar regra. Servo não é para ditar normas. Servo é para servir. E o servo, ele tem um Senhor. E quando nós dissemos que aceitamos e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós não temos mais o direito de replicar em nada. Quando nós entregamos algo para alguém, quando nós demos algo para alguém, a pessoa se torna dona ou dono. Então o nosso dono se chama Senhor Jesus. E nós temos que fazer o quê? Obedecer. E a palavra de ordem é obediência, perseverança, fé, confiança, estar diante dele todos os dias. Vamos orar? Vamos orar junto com os nossos queridos e amados irmãos, né? E hoje à noite, se assim Deus permitir, estaremos na mata junto com os nossos companheiros ali. Olá, companheiro Valdir Roxo, irmão Alex, demais amigos e irmãos ali que estaremos no meio do mato esta noite, orando, levando os pedidos de oração, buscando a Deus ali em prol dos nossos amigos, das nossas irmãs, dos nossos irmãos e também da nossa nação brasileira. Oramos a Deus. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença, reconheço as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, te peço perdão dos meus pecados, Senhor, e te peço também, Senhor, que o Senhor venha de entrar com providência na vida de cada um dos teus filhos que estão nos dando a honra de nos acompanhar nessa nossa live ao vivo, Senhor, aqui no nosso humilde quarto, Senhor, onde nós estamos todos os dias de segunda a sexta-feira, Senhor, derramando as nossas lágrimas na tua presença, Senhor,
pedindo a Ti, Senhor, a vitória para os Teus filhos, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que têm um problema familiar, Senhor, para aqueles que têm um problema ministerial, ó Deus, adentra com providência, Senhor, levanta homens, jovens, mulheres e crianças, Senhor, aleluia, que queiram e que estejam, Senhor, dispostos a pagar o preço nessa última hora para ministrar e fazer a tua obra. Querido amado Deus, olha para o órfão, olha para a viúva, olha para o desamparado, Senhor, para o mendigo, para os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que estão pagando preço muito caro, as tuas servas do círculo de oração, Jesus, os missionários e missionárias na África, nos países longínquos daqui, Senhor, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Equador, na Amazônia, Senhor, Guiné-Bissau, na África, paizinho querido, ali onde estão os missionários, teus filhos, tuas filhas, onde tem ali milhares de crianças passando fome e que eles têm necessidade. Também te peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que tem colaborado, Senhor, com o nosso brechó solidário, as empresas que têm colaborado, Senhor, com alimentos, Senhor, para que possamos levar para os necessitados. Paizinho, estamos adentrando nos becos e nos valados, Senhor, estamos correndo em busca das almas, não estamos correndo em busca de dinheiro, Senhor, não estamos correndo em busca de fama, mas nós temos adentrado nos becos e nos valados, Senhor, nesse tempo de inverno, de frio, levando cobertor, acolchoado, agasalho, roupinha, Senhor, para as crianças, para as mamães, para os papais. Continua nos abençoando neste dia, Senhor. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E se ele não voltar até amanhã, na quarta-feira, né? Às 9 horas da manhã, com mais uma live ao vivo e também mais um programa na sua e na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.